Amém, amém. Glória a Deus, querido, amém. Como estão sendo abençoados por essa série? Amém. Eu queria dar um recado antes de chamar o nosso pregador de hoje, amém. Dia 25, diga para o seu irmão que é casado. Quantos são casados aqui? Amém. Quantos estão casados? Amém. Quantos vão casar? Já estão noivos? Amém. Você tem um encontro marcado aqui na igreja, tá? Você que é casado, que está noivo, vai casar. Dia 25 nós temos um culto de casais aqui na igreja. Amém? Então eu quero chamar você que é namorado, noivo, casado, noivos e casados, namorados, esquece, noivos e casados, que venham aqui e desfrutem desse momento, amém? Agora fala assim, eu sou solteiro, fala aí para mim, quem é solteiro? Fala, eu sou solteiro. Eu sou solteiro, eu venho também, Rodrigo. Falou, amém, irmão, venha para servir, amém, venha para servir, querido, venha para exercer o seu ministério, o seu chamado, que é servir aos irmãos, amém, então todos aqui estão convidados, aqueles que não são casados vão servir, e os casados, os noivos vão usufruir, amém, quero chamar aqui hoje o Wellington, você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Amém, glória a Deus, aleluia. O Wellington é um homem de Deus, ele está fazendo o nosso curso GAP, né, e hoje está numa prova, né, Wellington, assim, né, começou na palavra de oferta, né, já deu um salto legal, alto, né, mas vamos orar pelo Wellington, amém, estenda sua mão para cá, Senhor, muito obrigado pela vida do Wellington, Senhor Deus, muito obrigado pela vida do servo de Deus, Pai, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que bom, Senhor Deus, é o obreiro na casa do Senhor, que maneja bem a Tua palavra, Senhor Deus, capacita o seu servo, usa, Senhor Deus, esse instrumento para a Tua glória, Senhor, quando ele abrir a boca, que não seja apenas uma boca de homem, e sim como ele fale, como a Ti mesmo, Senhor, Pai, no nome de Jesus, capacita ele no Teu Santo Espírito, no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, amém? Hoje eu estou muito feliz por a oportunidade de estar compartilhando algo da parte de Deus. Eu fiquei contente porque eu chamei alguns amigos meus para poder estar aqui. Hoje veio alguns amigos meus do trabalho, o Derek, veio o Adilson. Hoje também está aqui meu amigão também, o Cláudio. Poxa, Cláudio é uma benção. Cláudio, já há 10 anos já, né, Cláudio, que a gente está junto, andando junto, trabalhando para o reino de Deus. Eu tenho certeza que hoje Deus tem algo para poder falar aos nossos corações. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está no livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 21. Abra sua Bíblia aí, por favor. Juízes, capítulo 16, versículo 21. O tema é Espírito Santo, e eu fiquei pensando diversas coisas que poderíamos falar acerca do Espírito Santo. Então eu creio que Deus ele me inspirou a relatar sobre um homem na Bíblia, a qual era cheio do Espírito Santo de Deus. Eu queria ler com vocês, Juízes capítulo 16, versículo 21, está escrito assim: Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram-lhe os olhos, e o fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeiras de bronze, e virava moinho no cárcere. Eu queria que vocês se colocassem de pé, e eu queria ler e pedir aos irmãos para que vocês pudessem repetir essa leitura comigo. Diga comigo assim: então os filisteus pegaram nele. Mais forte: então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram-lhe os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeiras de bronze, e virava moinho no cárcere. Quantos creem que essa aqui é a palavra de Deus? Então feche seus olhos, não anulando a oração do nosso pastor Rodrigo, mas em concordância eu queria orar. Ó Pai querido, Pai amado, Pai, muito obrigado, ó Pai, por esse dia, Senhor. A Tua palavra será ministrada agora nesse momento, ó Pai. Quem sou eu para poder falar algo da Tua palavra? Eu sou apenas um instrumento, eu sou um canal, uma ponte, Senhor. Mas nesse momento eu quero pedir que o Senhor venha me diminuir o máximo possível, Senhor, e que o Senhor venha me usar, ó Pai, e que essa palavra possa ser como aquela semente que caiu em boa terra, Senhor. Espírito Santo, fica à vontade para atuar neste lugar, e que pessoas que vieram buscar uma resposta, uma direção, possam ser alcançadas nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Graças a Deus, podemos assentar. Todos nós sabemos que
estamos falando de Sansão. Eu queria fazer uma introdução aqui, eu queria voltar ao início da história de Sansão. A palavra de Deus no capítulo 13 de Sansão vai dizer que existia uma mulher estéril, esposa de um homem chamado Manoá. E certa vez aparece um anjo e diz àquela mulher: olha, você vai gerar um filho, e este filho ele será nazireu de Deus, e não darás bebida forte a ele. Esse menino ele não poderá passar navalha sobre a sua cabeça, ele não poderá chegar perto de coisas imundas. E a esposa de Manoá, então, ela vai correndo de encontro a seu esposo, a seu marido, e vai falar: olha, apareceu um anjo para mim e disse que eu vou engravidar, eu vou gerar algo. E Manoá fala: olha, se esse anjo aparecer novamente, então você peça que ele venha conversar comigo, porque eu quero falar algo com esse anjo. Diz a palavra de Deus que Manoá, então, ele vai orar a Deus. Vai orar a Deus para que esse anjo possa aparecer novamente. E o anjo, ele vai aparecer novamente para aquela mulher, e agora ela vai chamar o seu esposo. E o interessante é que Manoá, ele vai começar a fazer uma série de interrogações ao anjo. Ele vai dizer: olha, é você que falou que minha esposa vai engravidar? E o anjo responde: sim, fui eu. Mas como é que eu deverei cuidar desse menino? E enquanto eu li esse texto, eu comecei a analisar a pergunta daquele homem ao anjo. Ele pergunta: olha, como é que eu deverei cuidar desse menino que há de nascer? E hoje ele fala para Manoá: as instruções que eu passei para a mãe deverá ser aplicada também ao menino. A mãe, assim como o menino, não deverá beber bebida forte. A mãe não deverá também, assim como o menino, comer comida consagrada. Eu fiquei pensando, eu falei: poxa, mas naquela época era de costume que os judeus bebessem até mesmo vinho. E Deus, ele revelou algo no meu coração. Nós estamos em um tempo, em uma época em que nós estamos gerando filhos espirituais. E o que a palavra de Deus revela aqui é que a santidade do menino estava na abstinência da mãe. A mãe, ao se abster de comer algumas coisas, comer coisas consagradas ou beber bebida forte, ela estava santificando aquilo que estava no seu ventre. Querido, eu e você, nós fomos escolhidos e separados para ser geradores. Aquela mulher, ela estava gerando um libertador dentro do seu ventre. Deus, ele chamou eu e você para que nós venhamos gerar libertadores, para que venhamos gerar filhos espirituais, porque apenas libertadores podem gerar libertadores. Cada um de nós aqui representamos pessoas que foram chamadas para libertar pessoas cativas do pecado. Cada um de nós aqui fomos chamados para poder libertar vidas que estão escravizadas pelo inimigo. E pessoas que são libertadores apenas podem gerar outros libertadores. Mas só que aquela mulher, ela iria precisar se abster de algumas coisas. Eu tenho aprendido que existem coisas que nós deixamos de fazer por causa daquilo que nós estamos gerando, por causa daquilo que nós representamos diante de Deus, por causa daquilo que nós representamos diante do povo, por causa daquilo que nós representamos diante das pessoas. E aquele pai, ele entendeu a mensagem daquele anjo ali. E diz a palavra de Deus que então o menino, ele cresceu. E Sansão, ele já tinha unção de Deus, já dentro do ventre de sua mãe. Mas quando eu olho para a vida de Sansão, quando eu olho para a vida desse menino, dessa criança, eu vejo que Sansão, ele havia sido escolhido, separado. Eu e você fomos escolhidos e separados para um propósito. O interessante é que eu estava pesquisando o nome Sansão, e a palavra Sansão significa pequeno sol, ou filho do sol, porque Sansão foi escolhido e separado para resplandecer uma luz. Nós fomos chamados, separados e escolhidos para resplandecer uma unção sobre nossas vidas. Você foi separado, querido, para poder resplandecer e transparecer a glória de Deus que está sobre você. É para isso que nós fomos separados, é para isso que nós fomos escolhidos.
No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16 diz: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai lhe seja concedido. Eu comecei a estudar a história de Sansão, eu comecei a entrar aqui entendendo essa palavra eleição, essa coisa de ser um eleito do Senhor. Eu pude compreender que todos nós que fomos eleitos e escolhidos para um propósito. E a palavra no Evangelho de João diz: nós fomos escolhidos para gerar o quê? Frutos. Eu defini aqui: fruto é aquilo que te qualifica para um propósito. Mas junto com todos os frutos, nós precisamos ter a unção de Deus. E a unção é a finalidade que te manterá dentro do propósito do Pai. Mas quando nós olhamos para Sansão, nós podemos ver uma pessoa separada. Nós podemos ver que Sansão, ele era um escolhido, ele era um homem eleito do Senhor. E o interessante é que a palavra eleito, ela tem um termo que diz preferido também. Eu fiquei analisando, poxa, que interessante, preferido. Porque de tudo aquilo que Deus ele criou, nós somos a única criatura a qual Deus ele prefere. Nós somos a única criatura a qual se parece com Deus. Você se parece com Deus, querido. É por isso que você é um eleito no Senhor. É por isso que você é um escolhido, separado. Mas eu quero estudar aqui a história de Sansão. Eu quero mostrar alguns argumentos que comprovam que Sansão, ele era um homem separado, e que Sansão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ao estudar a história de Sansão, eu quero mostrar o que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela perde a finalidade para a qual ela foi chamada. O interessante é que eu estava hoje no grupo do WhatsApp, e o Will, que ele postou uma frase ali. Ele postou algo, ele postou dizendo: olha, nós precisamos viver um avivamento. Eu falei: amém, glória a Deus, nós precisamos viver um avivamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas enquanto eu li aquilo ali, Deus ele também começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Porque a palavra avivamento, ela significa mudança de hábito. O avivamento ele vai começar a acontecer quando nós entendemos a palavra de Deus e essa mudança ela começar na nossa mente. Porque quando ela alcançar a nossa mente, então nós vamos começar a mudar de atitude também. E talvez era algumas coisas, talvez era isso que Sansão, ele precisava entender. A finalidade para o propósito a qual Deus ele havia o chamado. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, querido. É muito bom. Nós estamos já, acho que uns 15 dias, não é isso? Falando sobre Espírito Santo, a série Espírito Santo. Eu tenho aprendido que o Espírito Santo, ele é tudo para a nossa vida. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso consolador. Algumas identidades do Espírito Santo. Ele nos consola. E para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos mergulhar profundamente. Eu estava lendo uma história que dizia, certa vez um pastor estava com um grupo de alunos. E aqueles alunos ali perguntaram ao pastor: olha, pastor, como é que eu faço para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Então o pastor falou: olha, você pega uma peneira, vai até o rio e tente encher essa peneira, enche essa peneira aí de água. E alguns alunos, eles pensaram: olha, esse pastor, ele está ficando doido. Como é que eu vou encher uma peneira de água? E houve um aluno que então resolveu desafiar a proposta daquele pastor. Ele foi para o rio e pegou a peneira. E conforme ele se agachava para poder encher, quando aquela peneira saía da água, então voltava a estar vazia. E aquele pastor passando naquele local ali, ele viu aquele jovem. E o jovem indagou o pastor: olha, pastor, é impossível eu encher essa peneira. Como pode eu conseguir encher essa peneira de água? O senhor não está vendo que quando eu tiro ela do rio, ela volta a se esvaziar novamente? E o pastor falou para aquele menino: olha, jovem,
Essa é a finalidade. Nós só podemos ser cheios do Espírito se mergulharmos totalmente nas águas do Espírito Santo. Mas todas as vezes que você sai dessa água, então você volta a se esvaziar novamente. E é isso que nós precisamos entender. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, querido, eu preciso mergulhar. Você precisa mergulhar o mais fundo possível e não sair desse rio, permanecer no rio do Senhor. Se alimentar da palavra de Deus, comer desse pão. O interessante é que a palavra em Salmos diz que a palavra de Deus é como um favo de mel. Eu criei uma ilustração na minha mente enquanto eu lia isso aqui. Eu falei, uma criança quando ela está comendo um doce, ela se lambuza, né, do doce, não é isso? Ela fica com a boca toda suja. Mas é isso que nós precisamos fazer. Já que a palavra de Deus é favo de mel, então nós precisamos nos lambuzar da palavra dele. Nós precisamos nos encher. Porque quando nós nos enchemos da palavra, então nós nos enchemos também no Espírito. E nos fortificamos e ficamos mais fortes. E Sansão, ele era esse homem, querido. Eu olho para a vida de Sansão, eu vejo que Sansão, ele era um homem escolhido, eu vejo que Sansão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Se você quer ver alguém de forma visível, cheio do Espírito Santo, era Sansão. Diz a palavra que, certa vez, Sansão, ele está indo a uma cidade. E de encontro a Sansão, vem um leão. E diz a palavra que Sansão, ele pega aquele leão e rasga aquele leão no meio. Porque era o próprio Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida de Sansão. Mas só que a palavra vai dizer que, passando alguns dias, talvez passando algumas semanas, não sei, Sansão, ele está voltando. E Sansão, ele resolve, então, passar por aquele mesmo caminho onde ele havia matado um leão. Mas só que, eu falei lá no início que Sansão, ele tinha um voto de nazireado. E o voto de nazireado não permitia fazer pelo menos 3 coisas. Não poderia beber bebida forte, não poderia chegar perto de coisas imundas e não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. Então Sansão, ele não poderia chegar perto daquele leão. Mas Sansão, ele resolve passar naquele caminho onde havia matado aquele animal. Mas talvez Sansão, ele pensasse consigo, olha, eu não vou tocar no leão, eu vou apenas ver. E querido, uma coisa que Deus, ele ministrou no meu coração: se eu não posso tocar, então muitas vezes é bom também não ver. Porque às vezes se torna perigoso. Se não é bom que eu toque, sim. 139, versículo 7. Davi, ele vai dizer algo.
Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Querido, não existe um lugar onde o Espírito Santo de Deus não esteja vendo aquilo que nós estamos fazendo. Talvez Sansão ele pensasse, olha, só está eu e o leão. Ninguém vai ver que eu estou recolhendo o mel de algo impuro. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. O meu pastor não vai ficar sabendo disso. E Sansão ele recolheu aquele mel e levou aquele mel para casa. E ofereceu aquele mel ali aos seus pais. E eu coloquei uma frase aqui. Quando te oferecerem pratos atraentes, não sente na mesa até saber quem é o garçom. Existem muitas vezes, querido, que aparecem pratos a nós que parecem bonitos. Às vezes oferecem pratos a nós que parecem atraentes. Nós precisamos saber de onde provém tais coisas. Precisamos saber quais são as procedências. Quem está por trás disso. Mas Sansão, ele estava ali descumprindo o voto nazireado, mas a princípio não aconteceu nada. Sansão ele continuou forte. A palavra de Deus fala que certa vez aparece 1000 filisteus e Sansão ele pega uma queixada de jumento e vai para cima daqueles 1000 filisteus ali e coloca todo mundo para correr. E o Espírito Santo de Deus ainda estava sobre a vida de Sansão. Eu comecei a me questionar, eu comecei a me perguntar como é que pode? Como pode alguém cheio do Espírito Santo, depois de cometer algumas coisas erradas? Querido, é interessante que uma das maiores manifestações no Antigo Testamento nos mostra a Bíblia, que é lá com o povo de Israel. Diz a palavra que quando chegava a noite existia uma sarça que se queimava e aquecia aquele povo ali do frio. De dia existia uma nuvem que cobria aquelas pessoas do sol. As suas roupas não se acabavam, as suas sandálias não se gastavam, porque era o próprio Espírito Santo de Deus que estava cuidando daquele povo ali. Mas só que a palavra de Deus vai colocar um porém. Nem todos aqueles entraram na terra prometida. E o que nós podemos aprender aqui? O fato de Deus ele usar alguém, o fato do Espírito Santo de Deus ele se manifestar, não significa que ele está aprovando atitudes, não significa que ele está aprovando atos. Sansão era cheio do Espírito Santo, e daí? Mas não significa que o Espírito Santo estava aprovando o que Sansão ele estava fazendo. Existem muitas pessoas que às vezes começam a barganhar com Deus. Elas pensam, olha, eu sou cheio do Espírito Santo, nada tem me acontecido. Eu sou um homem que fala em línguas, eu sou um homem que tem os dons. Deus ele permite, o Espírito Santo ele permite por misericórdia, querido. Mas não significa que ele está provando atitudes. Mas quando eu olho para Sansão, o nome Sansão que significa filho do sol, ou pequeno sol. Sansão que nasceu para resplandecer uma unção. Sansão que nasceu para que viesse ser o início para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Eu vejo que Sansão ele vai tomar algumas trajetórias. Sansão ele vai começar a tomar alguns caminhos, algumas rotas, para qual Deus ele não havia estabelecido para a vida de Sansão. Se nós trouxéssemos Sansão para o dia de hoje, eu diria que Sansão é aquele homem que vai na igreja e participa de todos os ministérios. Sansão eu diria até que Sansão seria pentecostal, né, Rodrigo? Eu diria que Sansão ia ser aquele cara que, assembleano, né, melhor assim, assembleano, reteté, e era cheio do Espírito Santo. Esse era Sansão, homem de Deus. Mas só que um homem de Deus que vai começar a sair do propósito de Deus. A Bíblia então vai dizer, e eu vou narrar para poder a gente ganhar tempo. A Bíblia então vai dizer que
Sansão, ele vai começar a entregar o seu coração. Querido, Sansão, ele vai começar a seguir algumas trajetórias para a sua vida, trajetórias que iriam levar Sansão para uma vida de derrota, uma vida de ruína. E Sansão, ele vai começar a se misturar com o povo filisteu e vai entregar o seu coração para uma mulher chamada Dalila. E quando Sansão ele entrega o seu coração para essa mulher, Sansão talvez ele não percebe, mas Sansão ele vai começar a caminhar para uma vida de fracasso. A palavra de Deus no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19 diz: de quem alguém é dominado, do tal torna-se servo, torna-se escravo. Se nós somos dominados por um vício, então nós somos escravos do vício. Uma pessoa que é dominada pelo cigarro, ela é escrava do cigarro. Uma pessoa que ela é dominada pela bebida, então ela é escrava da bebida. Mas uma pessoa que ela é dominada por um sentimento, ela é escrava daquele sentimento. E Sansão, um homem que foi escolhido para poder resplandecer uma luz, agora ele vai ser dominado pelo seu sentimento. Um sentimento de paixão, uma paixão perigosa, que vai levar a Sansão a uma vida de fracasso. É por isso, às vezes, olhando para a história de Sansão, é por isso que às vezes eu entendo Paulo. Paulo ele dizia: olha, eu sou escravo de Cristo. Eu me lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa e eu falei sobre Paulo, e essa pessoa ela me questionou e falou: olha, Deus ele não escraviza ninguém. Ela quase me bateu. Deus não escraviza ninguém. Eu falei: rapaz, a questão não é se Paulo dizia que era escravo de Cristo ou não. A questão é para quem Paulo se colocava na posição de escravo. Era para quem Paulo dizia ser servo. Eu entendo que Paulo ele tinha mentalidade, um entendimento que um dia ele era escravo do pecado. Talvez Paulo ele tinha mentalidade que um dia ele era escravo do mundo. Um dia ele era escravo de coisas erradas. Mas só que Paulo agora ele enxergou que Jesus havia comprado a sua vida. E Paulo ele entendia que a sua vida pertencia a quem a comprou. Querido, se eu compro algo, aquilo me pertence por direito, porque foi comprado. Então Paulo ele tinha esse entendimento: olha, já que Jesus ele me comprou, então eu sou escravo de Cristo. Eu sou servo daquele a qual comprou a minha vida. Essa era a mentalidade de Paulo. Mas Sansão ele vai entregar o seu coração. Sansão ele vai doar-se totalmente a uma paixão perigosa, a uma paixão que estava prestes a levar a Sansão a essa vida de derrota. E Sansão ele vai conhecer uma mulher chamada Dalila. Querido, uma coisa que nós precisamos entender: não deixe que os seus sentimentos atrapalhem o propósito que Deus ele tem na sua vida. Às vezes parece inofensivo, às vezes parece que não tem nada a ver, mas só que existem caminhos, querido, que são caminhos de morte. O pecado ele muitas vezes nos leva mais longe do que nós queremos ir. Algumas vezes nós ficamos retidos mais tempo do que nós queremos ficar, e acabamos pagando um preço maior do que nós estamos dispostos a pagar. Sansão ele talvez não sabia, não imaginava que o preço que ele iria pagar por se afastar do propósito para qual Deus havia estabelecido para a sua vida iria ser um preço tão caro. Talvez Sansão ele não imaginasse que aquilo ele iria levar Sansão tão longe de Deus. Talvez Sansão ele pensasse: olha, não, eu vou apenas dar uns pega em Dalila, vamos dizer assim. Eu não vou muito longe, eu vou apenas conhecer Dalila, mas eu vou largar esse pecado aqui. Talvez Sansão ele pensasse isso: eu não vou entregar o meu coração. Mas só que o pecado, querido, ele muitas vezes ele nos domina de tal forma. O pecado, ele muitas vezes
aparece para nós de uma forma tão inofensiva, aparece com um mel por fora, que nos parece agradável, e parece que não tem nada a ver, ou parece que não vai nos afastar do propósito para qual Deus estabeleceu para nós. Mas Dalila agora ela quer saber o segredo de Sansão. Dalila ela faz um trato com os filisteus. Os filisteus então oferecem a Dalila para entregar aquele homem cheio do Espírito Santo para os filisteus e fala: olha, descubra qual é o segredo desse homem. Ele deve ter alguma coisa. Descubra em que a sua força está constituída. A nossa força, querido, está constituída em Deus. A força de Sansão estava constituída em seu voto, em sua vida com Deus. Mas agora Dalila quer descobrir o segredo de Sansão. Mas Sansão não percebe isso, porque ele estava dominado pelo pecado. Sansão ele não vai se perceber porque ele estava escravizado por aquele sentimento. Sansão agora ele era escravo de uma paixão. Algo dominava a vida de Sansão, querido. Deus ele não criou eu e você para que venhamos ser dominados por algo. Deus, quando ele criou o homem, ele falou: olha, domine sobre os animais, domine sobre a natureza, não para que venhamos ser dominados. E mesmo assim, quando o homem ele estava escravizado pelo pecado, então Jesus ele nos comprou. E hoje somos livres. Mas nós vamos ver que em diversas vezes Dalila vai indagar a Sansão: Sansão, olha, me fale, em quem está constituído a tua força? Poderíamos ler, mas para ganharmos tempo eu vou narrar esse fato. Sansão, me diga em quem está constituído a tua força. E certa vez diz a palavra de Deus, Sansão, depois de ter enganado Dalila algumas vezes sobre o seu segredo, mas em uma das vezes Sansão vai dizer: olha, se amarrarem meu cabelo, fizerem tranças no meu cabelo, então eu perderei minha força. Então diz a palavra de Deus que Dalila então vai fazer Sansão dormir sobre o seu colo. E querido, e quantos de nós às vezes não estamos dormindo? Querido, nunca durma diante dos teus inimigos, nunca durma diante daquilo que pode ser perigoso para você. Nunca durma diante do pecado. Nunca durma diante daquilo que pode te levar à morte. E Dalila vai indagar a Sansão: olha, Sansão, você não me ama. Porque se você me amasse, você iria revelar o teu segredo para mim. E na última vez, depois de Sansão ter enganado Dalila tantas vezes, na quarta vez, Sansão vai revelar o segredo. Diz a palavra de Deus que Sansão ele então vai abrir o seu coração para Dalila. E vai falar: olha, se passar navalha sobre a minha cabeça, então perderei minhas forças. E Sansão novamente está dormindo e vai dormir sobre o colo de Dalila. Sansão vai revelar aonde estava o segredo dele. Querido, nunca revele aonde Deus depositou a unção que está sobre a tua cabeça. Sansão agora revela para Dalila: olha, se rapar a minha cabeça com navalha, então perderei a minha força. Sabe por quê? Porque Sansão ele estava cego, ele não estava percebendo. Sansão ele continuou forte, todas as vezes ele continuava forte. Então Sansão ele pensava: olha, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu estou barganhando, mas eu continuo forte, eu continuo falando em línguas, eu continuo profetizando, eu continuo fazendo as coisas de Deus.
Eu continuo no ministério, eu toco e é uma bênção, eu prego e tem muita unção, vidas são aceitas. Era isso que Sansão ele pensava. Trazendo Sansão para os dias de hoje seria exatamente isso, a vida de Sansão. Querido, eu trouxe uma palavra de confronto porque se nós estamos numa conferência onde fala sobre o Espírito Santo, quando nós somos confrontados, então isso gera em nós uma vontade de melhorar. E quando nós melhoramos, o Espírito Santo de Deus ele se aposta de nós. Porque se você quer se chegar mais ao Espírito Santo, então nós precisamos nos purificar mais e mais, para que venhamos nos aproximar do Espírito Santo de Deus. É por isso que o salmista Davi dizia: olha, entre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. É nele que o Espírito Santo faz morada, querido. Cantamos aqui, vem a casa é tua. É no nosso coração que o Espírito Santo de Deus ele faz morada. É no nosso coração que o Espírito Santo de Deus ele habita. E não podemos colocar qualquer coisa dentro do nosso coração. E o versículo muito triste, versículo 20 do capítulo 16. Bota aí, por favor. Então Sansão ele revelou o seu segredo para Dalila. Dalila então passou navalha sobre a sua cabeça. E agora Dalila diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque Sansão, ele não sabia que o Espírito Santo de Deus já havia sido retirado de sua vida. É um versículo muito triste quando eu olho esse trecho da vida de Sansão. Sansão ele não sabia. Agora Sansão ele era um homem que talvez ele pudesse ter os dons de Deus, mas não tinha mais a unção. Existem muitas pessoas que têm um dom, mas não tem mais a unção. Sansão agora ele pensou que ele iria se livrar como das outras vezes, mas só que agora Sansão era um homem fraco, porque nós somos apenas fortes quando o Espírito Santo de Deus está sobre nossas vidas. É Ele que nos fortalece. Mas Sansão agora é um homem fraco, não pôde fazer nada. Agora estava a presença dos filisteus, e os filisteus pegaram Sansão e vazaram-lhe os olhos. Porque a primeira coisa que o pecado ele faz como consequência é nos deixar cego. Eu quero voltar para o versículo chave que lemos no início da mensagem, versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeiras de bronze, e andava ele moendo o moinho no cárcere. Quando nós somos escravizados por algo, querido, perdemos a visão espiritual, perdemos o discernimento das coisas e ficamos cegos, assim como Sansão ele ficou cego. E fizeram descer a Gaza. Agora Sansão ele está vivendo uma vida de decadência. Gaza fala de vida de decadência. Quantas pessoas não estão vivendo uma vida de decadência porque ficaram cegos, porque se afastaram do propósito para qual Deus ele estabeleceu para as suas vidas? E fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeiras de bronze. Agora Sansão, o homem que foi escolhido, separado para poder libertar o povo de Israel, agora era um homem escravo. Porque é isso que o pecado ele faz, ele escraviza. Agora Sansão ele estava escravizado, preso, amarrado. E o versículo 25 vai continuar e dizer: olha, jamais Sansão para que brinque diante de nós.
Agora o homem cheio do Espírito Santo vai virar zombaria, escárnios de filisteus, porque não entendeu o propósito. Não é escravo que nós queremos virar, querido. Nós não queremos virar zombaria. Não saia do propósito para qual Deus estabeleceu para a tua vida, querido. Entenda a finalidade para qual Deus Ele te chamou. Não queira barganhar com Deus. Não perca o propósito. A palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4, eu queria ler com os irmãos. Efésios 1, 4. Poder botar para mim? Olha o que diz na palavra de Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Você foi elegido antes da fundação do mundo. Que querido, esse versículo é tremendo. Esse versículo está revelando que eu e você, nós fomos criados no céu e formados na terra. Antes da fundação do mundo, você já existia no coração de Deus. Nós já existíamos no coração de Deus. No início da criação, Deus ele vai fazer separação entre as águas. Vai dizer, olha, água, produza peixe. Ele vai olhar para a terra e vai dizer, terra, produza árvore. Se desligarmos um peixe da água, aquele peixe ali, ele morre. E se você tirar uma árvore da terra, desligar a sua raiz, aquela árvore ali, ela morre, ela perece. Mas quando Deus ele foi formar o homem, então ele chamou a Trindade e falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Se nós sairmos da nossa origem, que é Deus, estamos mortos espiritualmente. Todas as vezes que nós estamos desligados da nossa origem, nós morremos. Todas as vezes que nós nos afastamos da nossa essência, que é Deus, somos pessoas que perecem espiritualmente, porque a nossa origem é o céu. A terra foi criada por causa de você. Você já existia antes da fundação do mundo. Você já era um eleito do Senhor. Fomos criados no céu e formados na terra, mas a nossa origem é Deus. Essa é a tua origem. Querido, não se desligue da tua origem. Não se desligue da tua natureza, que é o Espírito Santo. E agora as pessoas estavam reverenciando a um Deus chamado Dagon. Dagon era um Deus que era metade homem e metade peixe. E os filisteus estavam reverenciando a Dagon, dizendo, olha, Dagon trouxe Sansão, nos trouxe Sansão como escravo. Eles estavam lá festejando ao Deus Dagon, porque Sansão havia se afastado da sua origem. Mas só que o versículo 22 vai nos dar uma notícia boa. Vai dizer que então o cabelo de Sansão voltou a crescer. Cabelos hoje estão crescendo novamente, querido. O cabelo de Sansão, ele voltou a crescer. Sabe o que isso simboliza? Sabe o que isso representa? Que Deus agora estava dando mais uma oportunidade para Sansão. O cabelo de Sansão estava voltando a crescer novamente. Deus, ele estava renovando a aliança com aquele homem ali, querido. Deus, ele é um Deus que ele renova a aliança conosco. O teu cabelo vai voltar a crescer novamente hoje. É hoje que Deus ele está fazendo o cabelo crescer novamente. É hoje que Deus ele está renovando a unção. É hoje que Deus ele está renovando a aliança contigo. É hoje.
Eu vejo agora um Sansão que ele estava cego, querido. Mas Sansão agora ele era um homem cego, mas que agora sim, ele estava começando a entender os propósitos de Deus para a sua vida. Sansão agora vai fazer uma oração, ele vai começar a orar. Precisou Sansão ele ficar cego para entender o propósito. Nós vamos acompanhar e vamos ver que Sansão ele vai ter a vitória lá no final, mas o que mais me intriga é que Sansão ele tinha tudo para ter uma vida de sucesso. Eu vejo que Sansão ele tinha tudo para ter uma história bem sucedida, querido. Nós éramos para olhar para a vida de Sansão e ver Sansão um homem separado, mas que viveu aquilo para qual Deus havia escolhido e foi bem sucedido em toda a sua história. Uma vez eu escutei alguém dizendo: olha, eu quero ter um final feliz. Eu falei: olha, Deus ele não quer nos dar apenas um final feliz, Ele quer nos dar toda a história. Não queira viver apenas de conto de fada, querido. Queira toda a história. Não queira apenas o final da tua vida. Um dia desses alguém falou assim: tudo que começa certo, termina certo. E tudo que começa errado, termina errado. E eu falei: acho que essa frase está mal elaborada. Porque o que vai definir como vai terminar a tua história é o que você faz hoje. O que vai definir como vai terminar a tua história é o que você faz no meio da tua história. O hoje, o presente, é o tempo mais importante que existe. O que você está fazendo para que a tua história seja uma história de sucesso? Ah, querido, não espere para o último dia da sua vida para poder querer fazer aquilo que é certo. Não deixe para o último momento de sua vida para poder lembrar os propósitos de Deus para você. Deus ele está te chamando e é hoje. Deus ele quer renovar a tua vida e é hoje. É hoje que Deus ele vai transformar a tua história. É hoje, querido. Então Sansão agora, um homem que viveu a vida toda de uma forma absoluta. No versículo 26 do capítulo 16. Querido, uma coisa que eu vejo, o grande erro de Sansão foi porque a vida inteira Sansão talvez ele não buscou ajuda. Talvez por pensar que era um homem forte. Sansão a vida inteira ele passou sem procurar a ajuda de seus pais, a ajuda de seus líderes. Quantas vezes nós passamos a vida inteira sem buscar a ajuda do nosso pastor, do nosso líder de GT, e pensamos: olha, mas se eu falar o que estou passando, o que vão pensar de mim? Eu sou um homem cheio do Espírito Santo, o que as pessoas vão pensar de mim se eu falar que eu estou prestes a ir uma vida de derrota? Então ficam querendo se abster de confessar. E aí acabam se metendo em grandes confusões, porque pensam que podem andar sozinhas, pensam que podem enfrentar sozinho. Ei, querido, procura o teu líder, procura o teu pastor, conversa com ele, mas não anda sozinho. Então agora Sansão, entendendo o propósito de Deus, ele vai chegar para um moço que estava ali próximo e vai dizer: por favor, me leve até as pilastras, me leve até as pilastras daqui do templo. Querido, Deus havia renovado a unção sobre a vida de Sansão, mas mesmo assim ele precisou que alguém o levasse até as pilastras. Mesmo depois de Deus ele renovar a aliança contigo, você ainda vai precisar que alguém te leve até as pilastras. Não ande sozinho. E agora Sansão ele vai clamar ao Senhor. E Sansão ele vai dizer no versículo 28: Senhor, peço que lembres de mim e me dá força só esta vez, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos.
E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e diz a palavra que morreu mais que naquela noite. Ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Morra eu com os filisteus. Morra nessa noite a nossa vontade. Morra nessa noite os pecados. Morra nessa noite a promiscuidade. Morra nessa noite tudo aquilo que é errado. Mas precisa morrer, querido. Precisa morrer. É hoje que Deus ele chama você. É hoje que Deus ele está falando ao teu coração. Não resista. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu sei que Deus ele falou com algumas pessoas aqui nessa noite. A palavra em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, ele está dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e se arrepender dos seus maus caminhos e abrir a porta, porque ele não pode abrir a porta por você, só quem pode abrir a porta é você, querido. Só você pode abrir a porta nessa noite. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. E aos que vencerem, aos que permanecerem até o fim, sentará comigo ao meu trono, assim como eu venci e assentei ao trono com o meu Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez você esteja aqui nessa noite e talvez você esteja pensando: olha, Senhor, eu estou cansado de escrever as minhas próprias histórias, porque enquanto eu escrevi as minhas próprias histórias, eu só vivi uma vida de ruína, eu só vivi uma vida de fracasso. Mas hoje eu quero entregar a minha história nas tuas mãos. Se existe alguém aqui que se afastou do caminho de Deus, ou se existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida na mão de Deus, levante suas mãos do mais alto que você puder. Tem um rapaz ali, vem até aqui à frente, você que quer se reconciliar com Deus. Vem aqui, vem, Derek. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Derek, que você quer se reconciliar hoje? Cara, hoje é o dia, hoje é a hora. Não deixe para o último momento, cara, para fazer aquilo que é certo. É hoje que o Senhor ele te chamou. Deus ele vai reescrever a tua história. Talvez as pessoas olham para você e falam que você é uma história que tinha tudo para dar errado. Mas Deus fala: não, vai dar certo. Vai dar certo. Deus ele é mestre em reescrever a história. Deus ele é mestrado, doutorado em transformar vidas. Eu queria fazer um outro convite. Você que gostaria de receber oração, você que entende que o Espírito Santo ele é teu amigo. O Espírito Santo, querido, ele vai ser sempre nosso ajudador, ele vai ser sempre nosso amigo. E também você reconhece que você precisa de se fortalecer nele. O erro de Sansão foi em pensar que era forte o suficiente. Mas você hoje que quer se fortalecer em Deus e quer receber uma oração para que Deus ele venha renovar as suas forças, vem até aqui à frente. O pastor Rodrigo vai estar orando por você. Você quer pedir a Deus: Senhor, renove minhas forças. Espírito Santo, renova, Senhor.
Renova, Senhor, a tua vontade em minha vida. Renova, Senhor, o teu querer. Renova, Senhor, aquilo que o inimigo roubou. Não perca essa oportunidade, querido. O Espírito Santo, Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso único ajudador. Ele é o nosso consolador. E Ele está aqui. Aleluia. Feche teus olhos. Oh, Senhor, Espírito